Muito bem, amigos do Veículos de Velocidade, nós estamos, eu e o Guilherme Roquette, pilotando um Chevrolet. É uma picape, a picape S10 4x4 diesel, a Z71, que é uma versão que é utilizada na América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos, e que eles trouxeram essa versão para cá para concorrer com a picape Ford Strong. É um picapão daqueles grandes que nós já discutimos, eu e o Guilherme, que seria o carro ideal para quem tem muito dinheiro e ter um segundo carro desse padrão para ter uma chácara ou rebocar uma lancha, um jet ski, enfim, fazer um 4x4 radical. Nós estamos dando um passeio aqui na Perimetral para ter o tempo necessário de eu bater um papo com vocês e depois transferir a condução do carro para o Guilherme Roquette fazer a avaliação precisa e profunda que ele sempre faz de todos os carros. Então, meu amigo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, por favor, se inscreva no canal do Veículos de Velocidade no YouTube e convide seus amigos, parentes e vizinhos para se inscrever também. Deixe seu like e não se esqueça de acionar o sininho. Essa ação de acionar o sininho é muito importante para que você sempre seja avisado dos vídeos que nós colocamos no ar no nosso canal aqui no YouTube. Itens diferenciam a Z71 de uma outra S10 qualquer. São itens funcionais que a Chevrolet preparou para essa versão, que é própria para quem gosta de fazer uma aventura no final de semana, viajar com a família, puxar um jet ski ou um trailer, ou ainda fazer uma aventura um pouco mais radical. Essa é a proposta da Z71, a versão que fica abaixo da LTZ e acima da LT, bem no meio da gama da S10. E é com ela que a gente vai fazer o vídeo de hoje. E a gente começa olhando essa picape aqui pela frente, porque aqui o conjunto é todo ele incandescente. A única coisa que não é incandescente é a guia de lanterna, que também funciona como a luz diurna. O resto, luz baixa, luz alta, luz de pisca, tudo isso é iluminação incandescente, assim como os faróis de neblina dessa picape, que depois dessa restilização da frente da S10 ficaram posicionados um pouco mais altos do que aquele que a gente tinha com o para-choque anterior. Ainda aqui na parte da frente a gente tem essa grade aqui, que é comum à versão topo de linha, a versão High Country, e com o aplique do logo Z71 nessa parte aqui no lado esquerdo. No mais, essa picape aqui mantém o conjunto e a identidade visual comum da linha da S10. Na lateral a gente tem rodas aro 18 e essas aqui são as mesmas rodas da versão LTZ, só que pintadas em preto, assim como as capas dos espelhos retrovisores. Outro diferencial é o estribo na parte de baixo dessa picape, e que é um estribo funcional, porque a gente consegue apoiar o pé nele para subir na picape, caso seja preciso facilitar o acesso ou também a saída de dentro dela. Um outro item que está disponível nessa unidade que a gente está experimentando é esse rack no teto aqui, mas esse aqui é um acessório colocado em concessionária. O que não é acessório é esse Santo Antônio aqui, todo ele em ferro, e é um Santo Antônio muito resistente, com fixação na parte mais frontal da picape, no centro e também aqui bem atrás. A partir dele é possível fazer amarrações de carga, é possível amarrar, por exemplo, uma moto de trilha ou qualquer outro tipo de objeto. E é realmente uma estrutura que a gente percebe que é bastante reforçada. Tudo isso pensado para uma aventura ou um uso mais intenso. Aqui na parte de trás a gente tem uma iluminação bastante convencional, porque a sinaleira, a lanterna, ela tem iluminação incandescente. Aqui na luz da iluminação noturna, no pisca, e também aqui na luz de neblina. No outro lado, essa posição aqui é a ré. Mas pelo menos essa versão aqui ainda mantém a luz de neblina, um item que é bastante importante para o uso, principalmente quando a gente vai usar num fora de estrada, numa condição diferenciada. No mais, a gente tem aqui o mesmo adesivo que a gente tem na lateral das portas, com os emblemas da Chevrolet e também da S10, todos eles em preto. E aqui a gente ainda tem a capota marítima, que é um item essencial para quem vai fazer um uso misto, um pouco no uso urbano, outro pouco para viajar, para quem não é exatamente aquele picapeiro raiz que usa sempre a caçamba aberta, essa capota é bastante importante. Na parte de trás a gente ainda tem aqui a câmera de ré,
e o travamento aqui da tampa da caçamba, que é feito por a chave do carro. Girado para cima, ela fica travada, girado aqui na posição horizontal, ela fica aberta. E aí, ó, a abertura, ela é suave, gradativa, graças a esse item aqui, que é vendido como acessório. Esse amortecedor aqui, ele é um item que precisa ser comprado à parte na concessionária. Agora, para levantar, meu amigo, essa tampa é realmente pesada, aí precisa sim fazer força. Fora isso, em termos de assistência, a gente ainda tem aqui o sensor de estacionamento traseiro, e é bom lembrar que essa versão não tem o sensor lá na frente. Ela tem a câmera e o sensor traseiro, mas lá na frente é o motorista que tem que cuidar. No interior da S10 Z71, olha, não tem nada de luxo aqui nessa picape. A única porção que a gente tem suave ao toque é essa parte central aqui, e mesmo assim ela ainda é um pouquinho dura, mas é a única parte que é suave ao toque. O resto, olha só, essa textura aqui, até tem umas rebarbinhas aqui embaixo da mídia, esses outros apliques, esses outros encaixes aqui, eles são comuns a toda a linha da GM, ou seja, ele é um painel relativamente simples. A gente percebe que o toque do plástico é um plástico simples. Se vocês já andaram em Chevrolet Spin, como eu, por exemplo, estou acostumado a andar no meu outro trabalho, a gente tem esse mesmo plástico aqui. O único diferencial da Z71 está aqui na porta, com esse aplique em preto piano e o emblema da versão, e o puxador da porta, o trinco aqui, com ele pintado em cinza. Fora isso, o aplique preto está aqui na moldura do câmbio automático. O volante dessa picape ele é forrado em couro, mas também não é nenhum couro luxuoso, é um couro até relativamente simples. Assim como o material dos bancos. Esse material que simula o couro, esse material sintético, ele é relativamente simples, não é nada luxuoso. Por quê? Porque todo esse conjunto de painel e interior dessa picape tem um propósito. Ele precisa ser funcional, caso se suje, ele seja fácil de lavar e fácil de limpar. Então essa é a ideia. Não é para ter luxo aqui na Z71. A ideia é ter uma picape funcional, prática e que não estrague caso ela tenha um uso severo na aventura. E o painel da S10 já é um painel bastante tradicional. Até dei a partida nela aqui justamente para a gente poder mostrar e explicar para vocês como é que ele trabalha. Esse cluster ele tem instrumentos analógicos, como os próprios marcadores do nível de combustível, da temperatura, inclusive ali do motor. Mas esse painel aqui na tela central ele é bastante completo. Então ali a gente tem, por exemplo, quantos quilômetros essa caminhonete está fazendo com litro, quantos quilômetros ela já rodou, velocidade média. E eu tenho aqui o B, né? Tem o A, o Trip A e o Trip B. Eu tenho ainda a autonomia com o tanque que a gente tem, consumo instantâneo, parado não vai mostrar, e um cronômetro, temperatura externa e a velocidade. Mudando o menu, eu passo ali para o centro e eu tenho a pressão dos pneus. Tem outras informações como tensão da bateria, líquido do radiador, horas de funcionamento do motor e ainda a temperatura do fluido da transmissão e a carga que a gente tem nos pneus. Fora isso, tem mais um alerta de velocidade aqui. O último menu é o Eco, que nos pontua para uma condução mais econômica e nos mostra aqui quais foram as melhores médias que a gente tem feito com essa picape nos últimos quilômetros. E o sistema de mídia é o MyLink da Chevrolet, que a gente já conhece de outros carros que a gente experimentou. Só que aqui na Z71 a gente tem um sistema mais simplificado. A gente não tem, por exemplo, ó, a internet a bordo que a gente viu lá no Trailblazer. Aqui a gente precisa fazer um pareamento por cabo para conectar o Android Auto ou o Apple CarPlay. E a partir daí a gente pode ter, então, por exemplo, questões de mapas quando a gente estiver com um telefone conectado. Ou ainda podemos fazer o pareamento dos telefones celulares para ouvir música. Ou também tem aqui, ó, configurações do veículo, aplicativos do telefone e configurações de conforto e conveniência, iluminação, né, travamento de portas, inclusive aqui travamento automático de portas, modo manobrista. Essas são as configurações que hoje já se tornaram básicas em um sistema multimídia. Agora eu preciso falar também um pouco da qualidade de som dessa picape. Essa caminhonete ela tem uma relativa qualidade de som. Ele é um som bom, não vou classificar como ótimo, mas a gente consegue ouvir música com graves bons aqui dentro sem que ela vá distorcer o áudio. Mas num carro desse preço tem algumas coisas que ficam devendo. Por exemplo, o espelho retrovisor não é eletrocrômico. Ele é um espelho convencional com essa linguetinha aqui, ó,
para a gente poder tirar o reflexo do farol traseiro. Isso a gente vai ver só nas versões mais completas da S10. Agora, isso aqui eu até não sinto tanta falta. O que eu sinto mais falta é de um carregador de celular por indução, que esse carro aqui não tem, e também do pareamento sem fio com o sistema de mídia, o que já é algo bem mais comum em outros modelos até de categoria inferior e que aqui na S10 E71 não tem. Então, esses dois itens fazem falta. Uma outra coisa que essa picape não tem, mas que nas versões mais completas a gente conta com isso, é a regulagem elétrica do banco do motorista, porque aqui todas as regulagens que eu tenho que fazer são pelas alavancas aqui no lado esquerdo. Hora da gente ver como é o espaço da S10 aqui no banco traseiro. Aquela nossa medição que a gente sempre faz aqui no canal. Eu vou aproveitar que a gente tem o estribo aqui, só que aqui não tem aquele puxador que a gente já viu em outras picapes aqui. Talvez faça falta uma alça nessa posição. Bom, o banco traseiro da S10 é aquele banco típico de picape, em que a gente consegue ficar sempre com o joelho um pouquinho mais alto em relação a um carro normal. Mas como aqui a gente consegue afundar o pé lá dentro, embaixo do banco dianteiro, já que ele não tem as regulagens elétricas, então eu até consigo ficar numa posição mais adequada aqui, porque se eu correr o pé bastante para dentro, ele fica com o meu joelho apoiado no assento. Isso é muito bom para longas viagens. Uma outra coisa que até me surpreende é o encosto aqui do banco traseiro. Eu esperava que ele fosse mais reto, mas não. Eu estou conseguindo ficar bem acomodado aqui atrás na S10. Então aqui, ó, uma boa movimentação de pés. O banco esse aqui está regulado para eu dirigir. Eu tenho uma boa distância pro banco da frente aqui. Estou bem confortável. Vamos ver o que tem de amenidades aqui, olha só. Uma tomada de 12 volts nessa parte central aqui do painel e só isso, porque as conexões USB e USB-C estão dentro aqui do descansa-braço central. Vamos sair. A saída é um pouquinho prejudicada, tá? Porque a porta não abre tanto, então a gente tem que se espremer e se virar um pouco ali. Pessoas de mais idade vão achar um pouco estranho. Agora, é uma picape. A Z71 não podia deixar de ser uma picape a diesel, pois então a gente está falando aqui do motor 2.8 turbo diesel comum à gama da S10 quando equipada com esse combustível. Olha só. A gente tem aqui um propulsor que rende 200 cavalos de potência e gera 51 kgfm de torque. A gente tem aqui um detalhe muito interessante. Tá vendo aqui, ó, onde está o filtro de ar dessa picape? Ele foi posicionado justamente para cima para que ela tenha a capacidade de poder enfrentar trechos alagados, por exemplo. E a própria Chevrolet, em entrevistas que já foram concedidas à própria imprensa automotiva, afirma que essa caminhonete aqui já chegou a atravessar, por exemplo, 60 centímetros de água em condições controladas, ou seja, velocidade muito baixa em um tanque. Se por acaso tu for atravessar a água com ela, precisa cuidar muito a velocidade que tu vai passar. Mas a ideia de ter o filtro de ar nessa posição é que aqui ele fica mais protegido, caso a onda não seja tão alta. É justamente por isso que a velocidade influencia. Quanto menos onda, menos chance da água chegar até aqui. Tem um outro detalhe aqui nesse motor que influencia no comportamento dinâmico dessa caminhonete. Porque a última atualização, ela alterou a turbina e redimensionou essa turbina para que o carro possa ter mais agilidade e maior rendimento. A Z71 não usa chave presencial, ela tem apenas essa chave aqui, que é uma chave canivete, com os comandos básicos. Ela não dá a partida à distância, como a gente já viu lá no Trailblazer. Ela apenas tranca as portas ou destranca. E se eu ficar pressionando aqui o botão de destravamento, ele vai baixar os vidros e eu posso até soltar o botão que os vidros continuam baixando. Só que aí tem um detalhezinho aqui que é o projeto da S10. Estão vendo esse vidro aqui, ó? Ele não baixa completamente. Fica essa parte aqui para fora na parte de trás. É claro que a bordo de uma picape a gente tem que entender algumas características que esse tipo de carro aqui, de construção de cabine sobre chassi, ele tem. Esses carros, eles normalmente têm a condição, a situação de passar mais imperfeição do solo aqui para dentro do carro. E é isso que acontece aqui na S10. Ela passa um pouco
daquele balanço e das coisas em que o carro está passando, em que a roda está passando lá, ele copia para cá para dentro. Mas o detalhe é que aqui na S10 a gente sente que ela filtra mais do que outras picapes que a gente já experimentou. Por exemplo, comparando uma S10 com uma Hilux, a gente sente aqui um pouco mais de conforto no sentido do que ela pode filtrar em termos de balanço e também de imperfeição do solo para cá para dentro. Agora tem uma coisa que eu não gostei aqui, o assento. O assento dessa picape, por vezes, pode nos deixar com o joelho um pouco mais alto, dependendo da posição em que a gente aperta o acelerador. Parece que a gente está sentado em algo reto. Ele não tem um desenho para encaixar o corpo em cima do assento. Ele parece uma chapa reta. E isso não traz aquele conforto que a gente poderia esperar em termos de longas viagens, em que essa caminhonete aqui deveria estar apta. Aqui a gente vai ter um certo desconforto no assento. A mesma coisa no encosto, não é um encosto que te abraça nesse carro. Ele é um encosto que te deixa sentado, mas não é uma coisa assim tão confortável. Então, para longas viagens, esse tipo de posição aqui pode incomodar um pouco. Agora, em termos de visibilidade, a gente tem uma situação bastante interessante aqui na S10. Primeiro, vidro lateral bem grande nos dois lados. Os espelhos retrovisores também são grandes, como deve uma picape ser. E o para-brisa também, ainda que ele seja próximo aqui do motorista, porque a inclinação é quase 45 graus aqui, ele tem uma visibilidade bem legal, ele proporciona uma visibilidade interessante. Eu gosto de colocar o banco um pouco mais para cima, então justamente isso favorece essa situação da visibilidade. Agora, sentado aqui dentro, aqui no banco, o meu olho parece que está passando por cima do teto dos outros carros. É uma característica de picape que muita gente, eu por exemplo, gosto de poder enxergar tudo que está na minha volta e olhar por cima dos outros carros. Dá uma sensação de segurança. Mas a questão do tamanho deste carro aqui, para ele andar dentro da cidade, exige uma certa atenção. Principalmente por quem não está muito acostumado. Porque ela exige que a gente entenda um pouco da dimensão que ela tem. É um carro grande, para manobrar numa vaga não é tão fácil, para manobrar na garagem não é tão fácil. Então o uso urbano desse tipo de carro ele precisa de uma certa atenção. Agora, não é um defeito, bem pelo contrário, é uma característica desse tipo de carro. Em termos de desempenho, a gente tem um conjunto bastante adequado aqui na S10. Com esse motor 2.8, rodar com ela por dentro da cidade é muito adequado, olha só. Uma pisadinha, ela nos joga para trás e me leva logo para os 60 km por hora. E isso na velocidade limite aqui da via. Depois a gente vai testar esse desempenho lá fora quando a gente estiver andando na estrada. A situação urbana é muito tranquila, porque o giro fica ali na faixa das 1.500, 1.600 rotações. O barulho aqui do motor, ainda que a gente ouça o barulho do diesel, não é um barulho inadequado, não é muito, não é uma coisa tão intensa que a gente tem, dá para conviver. E ouvindo uma música, às vezes a gente até esquece que é de fato uma picape a diesel. A gente só se lembra mesmo, nessa situação aqui, quando a gente dá uma acelerada, e aí sim o barulho acaba entrando um pouquinho mais. Mas é mais uma característica de uma picape a diesel. Uma outra característica desse tipo de carro aqui para rodar na cidade é que não tem nenhum obstáculo no urbano que vá parar ou que vai nos meter algum tipo de medo, bem pelo contrário. Eu posso, por exemplo, passar numa velocidade um pouco mais acelerada, não vai dar para fazer isso aqui nesse quebra-molas, mas eu vou passar aqui 20 km por hora, o que não é nada, qualquer carro passaria e ela nem sente. Poderia ter passado inclusive mais rápido aqui pelo quebra-molas se não fosse o caminhão aqui na frente, que não ia ter nenhum problema, ela ia passar bem de boa. E para a gente fechar essa análise aqui urbana dessa picape, eu estou rodando com ela desde ontem, eu já rodei 36,1 km, desde que eu peguei ela no final da tarde, e a média de consumo está em 7,6 km com litro. O que para uma picape desse tamanho até que é uma média muito boa, porque eu peguei uma condição de trânsito muito intenso, em que a minha média de velocidade ficou em cerca de 20 km por hora, então 7,8 como a gente está agora, a gente recupera o que se pegou de trânsito antes, então para uma média de 20 km por hora, 7,8 km com litro é um consumo bastante adequado. Vamos ver depois na estrada como é que ela vai evoluir, e para isso eu vou zerar aqui o Trip B,
foi o que eu fiz agora, e aí a gente vai poder ter a média acumulada, cidade-estrada, e também a média só de estrada aqui da S10, a S10 Z71 que a gente está experimentando. Agora na estrada a gente tem condição então de experimentar um pouco do desempenho desse motor 2.8 aqui da Chevrolet. Baixei para 60 km por hora, acelerei fundo, ele me joga para trás e aí em seguida fez a troca nas 3.000 rotações, tendo em vista que é um motor a diesel, né? E em seguida a gente está nos 100 km por hora. Ele parece não ter feito muita força para chegar nos 100 km por hora, parece que foi rapidinho. Agora, é claro que não é um motor, por exemplo, a gasolina turbinado, em que logo, né, ele nos dá aquele coice e logo acelera rápido. Aqui não. Aqui a gente vê um ganho de velocidade um pouco mais gradual. Mas isso é normal, porque a gente está falando de uma picape. Então é óbvio que o desempenho aqui não é essencialmente aquilo que ela precisa ter. O que ela precisa é da tração 4x4 que a gente tem, e a gente vai ver ainda daqui a pouco aqui nesse vídeo. E ainda que a gente esteja falando, por exemplo, da Z71, é bom lembrar que essa picape aqui, como eu já falei lá no início, é uma versão intermediária da S10. Então a gente não tem aqui, por exemplo, um controle de cruzeiro adaptativo. A gente também não tem aqui um sistema de frenagem de emergência. Tudo é controlado pelo motorista. Esses equipamentos, eles só estão na versão topo da S10. Então, o que a gente tem aqui é um conjunto básico de assistências e também de conforto para o condutor. Agora aqui na frente, na rodovia do Parque, a gente vai chegar no limite de 100 km por hora. Eu já vou avançar aqui para os 100 km por hora e a gente vai testar como é que funciona o controle de cruzeiro, que é um controle de cruzeiro normal aqui dessa picape. Ele é acionado por esse botão aqui no lado direito do volante, e ele aperta e fica para dentro, ele já fica acionado. Depois eu posso apertar para baixo, ele seleciona a velocidade que eu quero andar, selecionou aqui para 90 km por hora, estamos abaixo do limite de 100, e aí eu posso tirar o meu pé direito do acelerador, que a S10 Z71 vai manter a velocidade que a gente programou. Um outro detalhe que a gente tem aqui é que, se por acaso o motorista precisar frear porque está se aproximando demais dos carros que a gente tem na frente, aí ele vai, ó, desarmar o sistema, e aí vai precisar depois de novo redefinir e marcar a velocidade que a gente quer. Se por acaso o trânsito na frente liberou, o motorista precisa usar esse comando aqui, ó, para cima para aumentar a velocidade, como eu programei agora para 100 km por hora, ou para baixo para poder reduzir a velocidade. E aí o comando de aceleração fica por aqui. Andando com a S10 em trecho de rodovia, a gente percebe que essa picape, ela tem realmente uma vocação para o uso num fora de estrada. Por isso a gente balança aqui dentro, o que é normal, porque a ondulação do piso é copiada para cá para dentro para os ocupantes, e a gente tem essa característica aqui. A gente viu isso com uma forma mais intensa na Hilux, que a gente já testou aqui no canal. A Hilux é mais dura, quica mais. Aqui na S10 a gente tem um pouco mais de conforto, mas também não é tanto assim, porque a gente segue balançando ainda aqui dentro. E tem uma outra característica que eu já percebi aqui na Z71, que são os pneus dessa picape, que eles são pneus do tipo todo terreno. Então, por isso, eles passam para cá para dentro um pouco desse barulho que vocês devem estar escutando aí no vídeo, que é da rolagem dos pneus. Ele transfere para cá para dentro um pouco desse ruído dos pneus no asfalto. Isso também é uma outra característica aqui da S10, que opta por esse tipo de pneu para que a gente tenha uma performance melhor andando em um fora de estrada e em detrimento desse comportamento aqui no asfalto. Andando aqui em rodovia, vamos ver aqui, ó, como é que está o nosso consumo aqui da S10. Lembrando, estou em aceleração constante, pista plana, 100 km por hora, ar-condicionado ligado. Ou seja, é uma condição extremamente favorável para a S10 fazer uma boa média de consumo. E é isso que ela está fazendo agora. Nessa condição, a S10 está fazendo 13,2 km com litro de óleo diesel, o que é uma média muito boa para o tamanho dessa picape. E a gente tem, né, uma condição aqui plenamente favorável. É provável que se a gente for subir serra, andar mais rápido, fazer acelerações, fazer ultrapassagens, a gente vai ter aqui talvez uma média um tanto quanto pior. Mas eu apostaria que com essa média que a gente está fazendo aqui, a gente talvez consiga baixar para uns 11,7 km com litro, o que ainda assim é uma média muito boa para uma picape. E a média acumulada que a gente tem aqui na S10
eu já rodei 54 quilômetros desde que eu peguei essa picape, e a gente tem aqui 8,6 quilômetros por litro, na média, maior parte urbana com trânsito, e também esse trecho rodoviário, 8,6 km por litro de média. Daqui para frente, o trecho para a S10 E71 vai ser um pouquinho mais difícil, mas nada do que ela não esteja preparada. A gente vai andar agora em uma trilha fora do asfalto, bastante fechada, inclusive uma estrada bastante estreita e que é em descida. E a gente vai poder experimentar então o sistema 4x4, a reduzida e, se tudo der certo, também o auxiliar de descida que essa caminhonete também está equipada. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar a tração 4x4. E eu vou girar este botão aqui, esse anel redondo, e vou colocar no 4x4. Só que a primeira coisa é acionar o 4x4 alto. Eu ainda não vou acionar o 4x4 reduzido aqui da Chevrolet S10. E agora vamos em frente. A gente está andando nesse trecho aqui. No 4x4 eu já percebo que ela fica um pouco mais agarrada no chão. Vamos ver como é que ela vai se sair no meio dessas pedras aqui. A suspensão consegue filtrar, e aqui a gente já percebe que tem diferença no fato da S10 ter esse sacolejo todo lá no asfalto. É que aqui no fora de estrada ela consegue absorver. Agora a gente tem aqui, ó, uma passagem na diagonal, e eu vou colocar a caminhonete exatamente no meio. Vamos ver, ó, a torção dela, ó. Olha só, praticamente nem sente aqui a torção. Nesse trecho agora em que a gente tem uma descida bastante íngreme, aqui eu vou acionar o 4x4 reduzido. Para isso, o que eu vou fazer? Vou colocar o câmbio no neutro, vou girar o anel até o 4x4 com a seta para baixo, e agora que ele acionou, voltamos aqui para o D e eu vou andar com ela. Olha só, ela já fica com um giro um pouco mais elevado para uma tração mais lenta, e com uma capacidade, por exemplo, de freio motor maior para esse tipo de situação. A desenvoltura da S10 aqui nessa estrada, olha só, fica bastante interessante. Ela passa, claro, sente um pouco as pedras e as ondulações, mas ainda assim ela tem uma boa capacidade de passar por tudo isso aqui. Ó, agora eu tenho uma outra condição aqui na frente. A descida ela está cada vez mais íngreme. O que eu vou fazer? Eu vou acionar o controle de descida aqui da S10. Já acionou ali, e ela vai então ir segurando a picape, e eu não vou precisar colocar o pé no freio. Olha só, ela já está acionando os freios ali na frente e consegue então transpor os obstáculos. Mesmo assim, ela vai segurando. Eu vou ter que tentar desviar dessa pedra aqui, eu vou ter que botar uma roda em cima da pedra para a gente poder transpor esse obstáculo. Vamos ver aqui como é que ela vai se sair. Na verdade, eu não vou conseguir passar, eu vou ter que tirar aquela pedra ali manualmente. Então, por isso eu vou parar aqui a S10, daqui a pouco a gente continua. Mão suja agora, depois de ter tirado a pedra do lugar. Ó, vamos soltar a S10 e a gente vai seguir descendo. É interessante como essa caminhonete ela tem uma capacidade de ser desenvolta aqui. Ela enfrenta esse tipo de situação que nenhum carro normal passaria por aqui de uma maneira muito tranquila. E as ondulações e as pedras, ela passa super bem, né? É claro que a gente sente aqui dentro do carro a caminhonete trepidando, mas agora eu nem estou usando o assistente de descida e a S10 está segurando só na marcha. Aqui, ó, até posso reduzir, ó. Vamos botar na M1 e agora ela vai segurar o andamento só na marcha. Mais um galho que eu vou ter que descer aqui e tirar da frente. Essa trilha aqui não foi muito bem escolhida. Vamos lá. Vamos seguir então aqui o nosso caminho. Depois que eu tirei o segundo obstáculo aqui, o galho vai dar uma pegadinha embaixo e agora a S10 vai descer. A descida agora é mais tranquila, então eu posso usar o câmbio no drive normal. Antes eu estava segurando na primeira ou usando o assistente de descida. Olha só isso aqui na frente, ó. O quanto ela tem ângulo de ataque bom, ó. Ela não toca o fundo da picape quando a gente está passando por algum obstáculo. Vamos passar por cima de mais um galho aqui, mais um tronco, mas esse aqui eu não vou precisar tirar, ó. Passou por cima bem tranquilo. E para continuar descendo, a própria tração 4x4 reduzida tem capacidade de ir segurando a picape.
O saldo disso tudo aqui, dessa pequena aventura que a gente está fazendo aqui com a S10 Z71, é muito bom. A gente tem uma picape com desenvoltura, com capacidade de andar por cima de pedra, de buraco, transpor obstáculo, transpor sulco, muito boa. Olha, esse é o tipo de picape que quem tem em casa, o dono não vai querer ficar com ela parada no final de semana. Vai querer curtir, vai querer aproveitar. Vamos reduzir a marcha aqui, ó. Vamos deixar ela na segunda marcha para ela manter a velocidade. Já estamos chegando no finalzinho aqui desse trecho de descida de serra aqui. E agora vai ser a vida um pouco mais tranquila aqui para a S10. A pior parte a gente já passou. Vamos ver agora lá no final do percurso qual vai ser o saldo que a gente vai ter. Mas aqui, ó, aqui essa parte vai ser bem tranquila aqui para a S10. Tô até sentindo que eu tô fazendo a volta um pouquinho fechada com a tração 4x4 reduzida e ela arrastou um pouquinho. Só que aqui a gente não precisa de uma 4x4 reduzida, então eu vou desacionar. Para isso eu vou parar o carro, colocar o carro no neutro, passo de novo aqui para o 4x4 alto e aí vamos andar. Já libera ela um pouco mais, ó. E eu já vejo que ela já anda mais, não segura tanto, não reduz tanto a marcha. É isso aí, agora a gente vai aqui até o final e lá a gente faz as considerações finais. O barulho aqui em volta entrega que a gente está perto de uma cachoeira e a gente está na região de Ivoti, Dois Irmãos, na Serra Gaúcha. Aqui a gente encerra o teste da S10 Z71. Essa picape é plenamente apropriada para quem quer fazer um uso misto, um pouco na cidade e quer ter também um carro plenamente apto para qualquer passeio no final de semana. A ideia aqui não é ter luxo nenhum, é ter um carro que esteja preparado para sujar, para usar à vontade e para não ter frescura na hora de encarar um off-road. Se tu tem esse espírito de aventura ou se tu quer um carro que também tu precisa para o trabalho e esses acessórios da Z71 podem fazer diferença para ti, com certeza vale a pena investir nessa versão. Então, se tu gostou desse vídeo, não te esquece, te inscreve aqui no canal do YouTube do Veículos e Velocidade, porque toda semana tem vídeo novo com notícias e também com os nossos testes. Ativa também o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. É isso aí, tchau e até o próximo vídeo.